flua, Deus. Cante comigo. E a glória do Senhor minha vida encherá. Minha vida encherá. E o Espírito de Deus virá. Cante de novo isso, Abraão. E a glória do Senhor minha vida encherá. E o Espírito de Deus virá. Fluirá, fluirá. Como a chuva cairá, qual o vale dos montes e vai sobrar. E a glória do Senhor te iluminará. E o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus. E o Espírito. E o Espírito de Deus virá. E já está vindo. E a glória do Senhor iluminará. E o Espírito de Deus virá. Fluirá como a chuva cairá, qual o vale dos montes e vai sobrirá. E a glória do Senhor enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. Aleluia. E o Espírito de Deus virá. E a glória do Senhor dominará. Shalom, gente. Glória a Deus. Deus abençoe. Shalom, meu amigo pastor Valdiran. Se puder, manda um alô pro apóstolo Moisés. Diga que já estamos online aqui. Não sei se ele sabe bem qual é o meu Instagram. Me ajuda aí, Lindão. Deus abençoe vocês. Amém, meu irmão. Eu achei legal que uma irmã botou aqui, apóstolo Ezequiel ministrando. É isso aí, Ezequiel Teixeira, fluirá como um rio. Projeto Vida Nova de Irajá, anos 90, gente. Que coisa linda, né? Eu acho que às vezes eu penso isso, né? Que nós poderíamos parar de compor músicas e só tocar aquilo que vem lá de trás. Aquilo que vem lá de trás. Eu tenho um discípulo, deixa eu fazer aqui enquanto o pastor Moisés, o apóstolo Moisés chega, deixa eu fazer aqui, mostrar para vocês. Eu tenho um discípulo
Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Esse meu discípulo, ele toca e ele canta. Ele é um adorador. Não sei se eu vou achar aqui agora o canal dele. Mas o que acontece? Ele está refazendo várias músicas antigas e gravando no Instagram dele. Coisa mais linda do mundo. Acho que eu não consigo pegar aqui agora. Aí eu falo para ele, grava a música tal. Aí esses dias, ontem ele mandou para mim de noite Olhos no Espelho, do João Alexandre. Coisa mais linda do mundo. Opa, apóstolo Moisés já está na área? Então dá um oi aí, apóstolo Moisés. Dá um oi para eu poder te ver e te jogar para dentro da live, por favor. Obrigado, pastor Valdirão, meu amigo. Pastor Valdirão podia entrar nessa live também. Eu não sei como é que está a sua agenda aí. Ou fazer uma live comigo amanhã. Amanhã eu tenho agenda nesse horário. Seria muito bom. Ó, nosso mentor aí, o apóstolo Jefferson Neto. Deixa eu ver aqui se o pastor Moisés dá um sinal de vida para mim. Amém, pastor. Amém, querido. Gente, fiquem aí, porque nós vamos falar de avivamento. Olha aí o apóstolo Moisés aqui. Deixa eu colocá-lo aqui logo, e aí eu vou apresentar. Pronto. Hoje nós vamos começar a falar de avivamento. Já era para eu ter começado, né? Opa! Deixa eu mudar aqui, peraí. Aí. Shalom! Seja bem-vindo, visitante, seja Honra, bem-vindo. que honra! Eita, que honra! Grande campeão! Amém. Obrigado pelo carinho, pela validação. Eu já havia entrado lá, aí fui só fazer um ajuste aqui numa anotação, e aí o Valdirã ligou esse detonador português. Falei, já tô lá. Eu que não tinha visto. Mas Apóstolo, que prazer, que honra, apóstolo, que honra. Não, meu irmão, a honra é minha, sabe? Eu já estava com duas pendências acumuladas no mundo espiritual. Uma das pendências era começar a falar de avivamento aqui no meu canal, porque quem me conhece sabe que eu falo de tudo, envolvendo o mundo espiritual, de tudo. Mas o principal é o avivamento, e eu não falava de avivamento. E eu tenho visto aí essa unção se espalhando com o apóstolo Jefferson, com você, com o William, com o pastor Valdirã e tantos outros, e eu correndo aqui na lanterninha, tentando achar meu lugar nesse avivamento, né? E a outra pendência era te trazer para uma live, né? Porque já tenho te acompanhado bastante tempo e eu fico olhando esse negão bonito fazendo live com todo mundo, essa cara de profeta norte-americano aí que você tem. Ô, rapaz, eu queria ter esse seu perfil nórdico. Infelizmente eu não tenho. Eu só fico... Já assisti a série dos Vikings todas aqui, falando, poxa, podia ser um cara meio nórdico assim, e cheio do Espírito Santo. Meu irmão, mas é isso. Seja muito bem-vindo. E, assim, você vai ser praticamente o primeiro. O apóstolo Jefferson, claro, já falou sobre isso aqui, mas você vai ser o primeiro a falar sobre avivamento para nós. Eu pensei em nós falarmos sobre esse tema. O avivamento existe e já começou. Porque a gente sempre profetiza o avivamento, a gente sempre joga o avivamento lá para frente, né? O avivamento vai vir, eu profetizo que virá um avivamento. E quando a gente joga para frente, deixa de perceber que ele já está no meio de nós. E eu tenho visto que você tem experimentado isso aí em Brasília, tantas outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que está no seu coração dentro desse contexto. Amém, amém. Bom, é uma honra. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o apóstolo pela sensibilidade de estar conectado com a dimensão do que está acontecendo nesse momento no mundo. Na verdade, há algo acontecendo no mundo. E, mais uma vez, eu trago aqui
a imagem do apóstolo Jefferson, nosso amigo, né, nosso companheiro, nosso apóstolo, né? Porque trazendo a imagem dele, eu vou trazer aquilo que, mesmo que eu tenha pregado inúmeras vezes sobre isto aqui no Brasil, né, mas foi possível que isso fosse comunicado de uma forma intensamente midiática através do ministério apostólico do apóstolo, que é essa questão de nós entendermos aquilo que significa uma conexão, uma frequência alcançada. Essa frequência alcançada, ela conecta a gente. Algo como, você tem um programa sendo transmitido que tem ali milhares de pessoas ouvindo, porque estão que na mesma frequência, Kaionai, a mesma frequência. Não dá para a gente falar em avivamento sem pensar que Deus tem uma frequência. Uau. E eu preciso estar na mesma frequência. Oh, meu Deus, meu Deus. Porque essa questão de frequência ela é muito forte, porque ela me conecta com o que de fato comunica. Não é a minha denominação, com todo respeito. Não é o meu culto planejado. A gente, graças a Deus, não planeja mais culto. Tem muitos anos que eu não planejo mais culto. Eu vou para o culto. Não, ele não faz isso porque ele não é teólogo. Ele não faz isso porque ele não é um homem de Bíblia, um mestre de Bíblia, não. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu currículo, procure nas minhas bases informativas. Não, eu não faço mais isso porque descobri há alguns anos atrás que eu estava exatamente criando uma frequência pessoal, apóstolo. Eu estava criando uma frequência pessoal e trazendo as pessoas para ela. E quando eu trago as pessoas para essa frequência pessoal, eu abandono a frequência de Deus. Aí, quando você vai lá no rádio, Rádio Moisés Mendes. Rádio Moisés Mendes. Você não encontrou a rádio de Deus. Você tem que encontrar a rádio de Deus. A frequência de Deus. Então, a religiosidade, ela é uma frequência. A religiosidade é uma frequência. O teologismo que se opõe à liberdade da revelação é uma frequência. Meu Deus. São frequências. Por exemplo, olhe que houve uma frequência muito estranha quando Eliseu profetizou, dizendo assim, olhe bem, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dor de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, olha a adversativa, olha a frequência estranha, olha a adversativa. Vem comigo, apóstolo, vem comigo, apóstolo. Olha a adversativa. Porém, são esses poréns do nosso ministério, das nossas academias, dos nossos diplomas. Eu tenho 38, nem ponho em parede. Não vai ficar bem. São essas as adversativas das nossas cadeias intelectuais que tentam resolver questões rudimentares. Porém, vai dizer o texto, e o texto é claro, que quando ele anuncia isso, o capitão, liderança, vai dizer o texto que o capitão, cujo braço rei se apoiava, alta liderança, se opõe. O grande problema do avivamento está em líderes. Uau.
Problema Meu do Deus. avivamento não é o povo tem sede, apóstolo É. Ricardo. Apóstolo, se eu estiver falando demais, você me ajuda aí. Tá falando muito mesmo, graças a Deus por isso. Me ajuda aí, porque a gente está falando de avivamento já para o Brasil. E avivamento já para o Brasil foi um milagre já para Samaria, Uau. no seu cerco. Porque o texto vai dizer o seguinte, que Eliseu disse, amanhã, não é uma semana depois, não é um mês depois, amanhã é coisa rápida, amanhã vai haver unção, amanhã vai haver ressurreição, amanhã vai haver cura, amanhã, é amanhã. Esse amanhã significa é um dia, Uau. é o tempo do Moed, é o tempo cíclico da manifestação temporal de Deus. Amanhã. E a liderança está pegando isso e jogando para um mês, um ano, uma programação, um evento. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Então, o texto vai dizer o seguinte, que os grandes não provarão o que os pequenos provarão. Eu estou da minha terceira intenção. Porque o texto vai dizer que o homem de Deus respondeu e disse, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Meu Deus! Quebrou a frequência. Saiu da frequência. O cara não apenas quebrou a frequência, mas o cara manipulou as janelas. Vem comigo, apóstolo. Uau, meu Deus. Apóstolo Ricardo, tem alguém aqui manipulando as janelas. Meu Deus. E a gente sabe que o apóstolo Jefferson, quem está conectado com essa noção das festas de Deus, das janelas, das oportunidades, sabe que Deus trabalha a partir disso. E eu vos abrirei as janelas dos céus. A gente pensa que aquilo tem a ver só com dinheiro. Não, que é isso? E o cara está dizendo o seguinte, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, 3 coisas estão implícitas aqui. Primeiro, o cara acredita que Deus não faz janelas nos céus. Eita, ainda. Segunda coisa está implícita no texto, ele diz, ainda que ele fizesse janelas, para ele, nunca Deus abriria uma. Terceira coisa que está implícita no texto, aquilo para ele não era uma janela de Deus, era algo da força do homem, dizendo, vai ter comida. Mas aí a coisa pega, porque tem uma resposta profética. E a resposta profética é, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ou, que palavra, apóstolo? Que palavra. O avivamento não é para todo mundo. Apóstolo Ricardo, nós temos um compromisso de discernir para a gente não perder tempo com quem não está imbuído dessa dimensão. O avivamento já, ele tem pelo menos 5 características que o texto de 2 Reis, capítulo 6 e 7, demonstra. Ok? 5 características. Em primeiro lugar, ele é maior que os odds. Ele é maior do que as dificuldades, porque Samaria estava cercada. Número 2, ele é maior do que as fragilidades. Samaria não tinha um exército à altura para Ben-Hadad. Terceira característica, o avivamento pode não ter o que comer, mas tem o que profetizar. Eita. Não tinha comida, mas tinha profeta. Não tinha comida lá, mas tinha profeta lá. Quarto elemento do avivamento, sempre haverá uma surpresa quando a questão é solução. Ninguém esperava que Eliseu fosse dizer aquilo. E quinta coisa, vai haver quem não crê. Conviva com isso. 5 elementos que fazem parte do perfil de um avivamento dentro desta fusão.
E eu vejo nisto que o Brasil está preparado, qualquer lugar no mundo está preparado para viver este avivamento, se realmente houver esta submissão, esta rendição ao projeto que Deus estabeleceu. Já falei demais, já falei demais. Não, eu estou bebendo. Olha, você está fluindo igual um rio aqui, e como eu falei para você, eu ainda estou engatinhando nesse assunto de avivamento. E quando o apóstolo Jefferson esteve aqui mês passado, eu tive alguns dias conectado diretamente com ele, né? Ficamos juntos no mesmo hotel, estamos juntos. Eu comecei a entender que o avivamento é a coisa mais simples do mundo e ao mesmo tempo mais linda, né? Porque esse assunto avivamento ele vem sendo trazido desde os anos 90 para cá de uma maneira muito confusa, porque para alguns avivamento é sinais sobrenaturais, para outros avivamento é adoração, muita gente caindo no chão, né? E o avivamento no fundo é a materialização do reino de Deus do jeito que deveria ser. Então, eu via, né, quando o apóstolo Jefferson estava pregando de uma maneira tão simples. E quando ele adorava, ele se conectava numa frequência que as pessoas ficaram assim, meu Deus, como ele se conectou tão rápido nessa frequência? E você percebeu que quando ele não adorava cantando os louvores top de linhas. Não. Os louvores que são os tops do momento, não. Ele adorava cantando coisas que estiveram lá atrás. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Ele não estava cantando nada do Morada, ele não estava cantando nada do Fernandinho. E olha que eu gosto dos caras, hein? Gosto demais do Fernandinho, do Morada, não tem nada a ver com... Eu gosto, ele estava cantando coisas, inclusive, da tradição cristã, né? Que presença gloriosa. Arrepiar só de ouvir. Meu Deus! Teu Espírito enche o templo neste... Então, há uma frequência... Há uma frequência que vai além do meu estilo, além do meu conceito. Meu Deus, a gente precisa estar preparado para viver. Ele falou que ia aparecer aí o Jeff, não sei se ele está aí, o apóstolo Jeff. Ele passou, não sei se ele está indo, mas ele passou. Meu Deus do céu, Valdiran está aí, campeão, detonador, guerreiro, homem tremendo. Então, a gente precisa fluir nesta frequência. Eu comecei a pregar sobre sintonia, usando uma outra palavra, eu comecei a pregar sobre sintonia há mais ou menos 2 ou 3 anos. Comecei a pregar porque percebia a necessidade de que as pessoas vivam isto. Percebe o quanto esse capitão estava desconectado do profeta? Sim, 100% desconectado. Olha, o que a Bíblia vai deixar claro é que a desconexão... Pois não. Desculpe. Ele era o braço direito do rei. Então, o que acontece? Muitas vezes, Satanás vai colocar perto do líder principal de um ministério alguém de influência para gerar essa frieza. Entende? É verdade. Olha aí. Ó. Não é? Alguém que tenha peso. Alguém que tenha peso. Alguém que tem peso. A coisa não virá, como o apóstolo está dizendo, não virá de quem não tem influência. São os influentes que tentam apagar essa chama. Mas são os leprosos que tornam ela possível. Uau! Meu Deus, os 4 leprosos. São os 4 leprosos. É dos leprosos que vem a sede e a fome. Meu Deus. Meu Deus. É dessa gente. É dessa gente que vem a sede. É
dessa gente que vem o referencial e a liderança. Então eu tenho uma notícia para esses líderes almofadinhas que acham que vão tornar possível determinados níveis de revelação e de mover. A informação que eu tenho é: se prepare para ser liderado por leprosos. Meu Deus do céu. Se prepare para ser liderado por leprosos. Meu Deus. E porque, na verdade, a lepra é muito mais do que presença do pecado. Lepra não é presença do pecado. Lepra é a impotência. Impotência. Quando você está completamente... Te tiraram tudo. Te tiraram tudo. Isso é a lepra. Você não tem mais nada. E eles disseram o quê? É melhor a gente morrer tentando. É isso mesmo. Então, você vai ver que um general, ele cai nas mãos de 4 leprosos. E isso é uma marca do avivamento para esses dias. Gente grande, de nome, vai cair nas mãos de quem nunca foi falado. Gente de nome vai estar nas mãos, vai comer da farinha nas mãos de quem não tem nome. Eu tenho assim... O pessoal sabe que eu falo mesmo e depois eu me arrependo. Mas, como sou eu que estou falando, está tudo bem. O senhor não está falando nada aqui. Eu estava vendo um vídeo no Reels aqui do pastor Caio Fábio e do Kleber Lucas, que foram fazer um evento aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, os dois juntos, e só deram 30 pessoas. Recentemente. 30 pessoas. E o Caio fez um vídeo chamando o pessoal na internet, falando: venham, por favor, gente, venham para o evento. Enquanto o Kleber desabafou, dizendo, depois que ele foi fazer algumas apologias aí, políticas e também de ideologia de gênero, o povo parou de segui-lo. E nós ficamos tristes, porque são pessoas que Deus levantou de uma maneira extraordinária. Né? O Caio Fábio era para ter sido o rei do Brasil, na época da Vinci. A palavra é essa, rei. O rei do Brasil. Isso, rei. Não teria ninguém maior do que o Caio Fábio no Brasil. Não teria Bolsonaro, não teria Lula, não teria Silas Malafaia, não teria ninguém maior. Não teria Globo. Caio Fábio era para ser o rei do Brasil. Mas é o que você está falando, isso é um pensamento meu. Não fale, não concorde comigo, porque nós estamos em live. É um pensamento meu. Ele saiu de uma frequência que ele teve na mão. Verdade. Teve na mão. Né? E vou lhe dizer mais, apóstolo, desculpe te interromper. Para mim, a questão do pastor Caio, que é alguém que eu respeito e admiro a instrumentalidade, sim. Mas a questão do pastor Caio não é nem os questionamentos dele quanto à evangelicalidade da qual ele se desligou. Para mim, a questão dele é de frequência com Deus, com onde Deus está no botão, no shift, na estação. Para mim é isto. E eu lamento muito, não sabia, mas como eu estou falando, se prepare, porque os capitões, perdão, me trai agora o plural. Me ajuda. Estes líderes vão ter que comer da farinha dos leprosos, ou serão pisoteados e mortos. Meu Deus. Porque este é um tempo em que o mover de Deus, a manifestação profética de Deus, não será promovida pelos capitães, pelos grandes generais. Deus estará trabalhando com gente sem nome. Deus estará aí, tá aí, capitão, ele tá aí me ajudando aí, capitães, isso aí. Tem hora que eu uso, quando tá errado, eu uso os dois. Apóstolo Jefferson, você está aí, campeão, você é um mestre de Bíblia, você é um detonador. Né? Eu quero que o povo o conheça, não apenas como profeta, né? Mas como um
um homem de Bíblia. Bom, a rede dele já sabe. E é um prazer ter você aí, apóstolo. Eu devo a minha live com o apóstolo Ricardo, o apóstolo Jefferson. Conheci o apóstolo Ricardo através do apóstolo Jefferson e estou descobrindo esse nórdico, que um dia eu vou andar com ele pela Europa, conhecendo Amém. as origens Tá dele. ligado. Esse campeão. Vamos para Noruega juntos, em nome de Jesus. Vamos, meu irmão, vamos lá, rapaz. Apóstolo, Tremendo. deixa eu fazer aqui uma recomendação. Até um dos objetivos de eu fazer agora, a partir de hoje, uma série de lives nesse horário sobre avivamento. Nós vamos fazer um evento aqui no Rio de Janeiro, chamado Prophetic Day Sedentos, né? Para o apóstolo Jefferson que está aí, é Prophetic Day Sedentos. O pessoal gosta de ouvir profético. O dia profético Sedentos, onde nós vamos fazer um dia inteiro no hotel, ar-condicionado, luxo, tudo aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Meu Deus, que Deus me ajude a chegar aí. Olha, se Deus me der as inscrições que eu quero, você já está aqui, apóstolo. Você já está aqui. Você, o William já está instalado. Nós vamos fazer um dia inteiro de avivamento. Então, nós vamos começar às 9 da manhã, vamos até 8, 9 da noite. Avivamento na veia, transferência de unção, cura, ativação, palavra profética. Então, independente do lugar que você for do Brasil, você pode vir para a rodoviária do Rio de Janeiro e de lá tem ônibus direto para cá. Você pode ir para o aeroporto também, Santos Dumont, a rodoviária é pertinho, vem de ônibus para cá, pega Uber, aluga carro. É muito fácil de chegar. Você vem para um lugar lindo aqui, gente, cheio de praia, cheio de lagoa, né? Então você aluga um hotel e o investimento é só R$200. R$200, se eu não me engano. Tremendo. Então, quem quiser participar, me chama no direct, tá? Quem não está me seguindo, me segue aqui. Já me chama no direct. Quem não está seguindo o apóstolo Moisés, já viu a potência que ele carrega, já vai começar a segui-lo a partir de agora. Então, é o Prophetic Day, dia 26 de agosto, tá? Gente, meus eventos, vem gente do Brasil todo ano eu faço evento. Então, venha também. Eu tenho 400 vagas. Se eu tiver 400 inscritos, gente, vai vir, se bobear, até o apóstolo Jefferson veio lá dos Estados Unidos para cá. Mas eu dependo da participação de vocês. Apóstolo, manda para mim essas informações do banner, que eu já vou postar para a minha rede, e aqui na igreja local tem um bando de sedento aqui na região. Amém. E essa turma toda vai se planejar. Tem a data já, apóstolo? 26 de agosto. 26 de agosto. Isso. Agora. É. Opa, já tem banner, já foi feito uma... Manda isso que eu vou propagar. Então, e a possibilidade do apóstolo Jefferson estar no evento seria fantástico. Que lindo evento. Quando eu tiver um número mínimo de inscritos já, aí eu já posso contabilizar, né, fazer esse tipo de investimento. Tudo que eu mais quero é trazer essa turma toda. Trazer a turma toda para ministrar aqui. Amém? Gente, então tá. Segunda, ó a Viviane aí. Ó. Viviane é amiga de longa data e está dizendo, Moisés é meu vizinho. Olha aí. Tremendo. Se for a Viviane que eu estou pensando, ela já veio em Prophetic Day meu aqui no Rio de Janeiro, Teresópolis. Olha como é que as coisas são conectadas. Agora, vamos voltar à palavra aqui. Nós estávamos falando do Caio, Fábio, do Kleber e tantos outros que desalinharam da frequência. E assim, o que eu quero dizer é que nós não podemos nem julgar. Porque a frequência é algo muito sensível. É muito sensível. Não é uma coisa simples você se manter nesse alinhamento. Você tem que ter muita atenção à voz do Espírito Santo. Você tem que ter muita atenção ao que diz a palavra. Você tem que ter muita renúncia, muito quebrantamento, porque senão sai mesmo. Eu posso dizer que eu sou igual a Davi. Eu oscilo muito. O dia eu estou na frequência, outro dia eu não estou, outro dia eu estou na frequência. Tem live que o pessoal fala assim, apóstolo está só ensinando. Tem live que o pessoal fala, o apóstolo está cheio de Deus. Porque é uma decisão nossa. Agora, se você decide, fala, eu quero hoje viver nessa dimensão. Você vive. É um desejo. Tem que ser um desejo de cada um. Eu quero acordar de manhã, já lembra, hoje eu quero viver na dimensão do Espírito. Você vai viver. Né? Não pode se distrair. E tem um texto, apóstolo, não sei se o senhor já viu esse texto, lá em Isaías capítulo 22, se eu não me engano, 22:15, que fala
sobre Sebna e Eliaquim. Não sei se o senhor está lembrado desse texto. Esse texto, o apóstolo Jefferson tem que pegar esse texto e pregar sobre ele. Que ele fala de um cara chamado Sebna, que ele era chaveiro do rei. E ele carregava as chaves no ombro, que eram chaves grandes, né? Eram chaves que carregavam nos ombros, e para onde o rei ia, esse homem abria a porta para o rei. Ou seja, o acesso não era para ele, era para o rei. Mas ele gozava disso. É igual a jumentinha de Jesus. O acesso era para Jesus, mas a jumentinha gozou dos aplausos da entrada de Jerusalém. Então, o Sebna, ele tinha acesso a todos os lugares do palácio, porque ele era o homem de confiança do rei. Ele entrava em lugares que ninguém mais entrava. Então, isso fala da frequência, isso fala das janelas. Só que esse cara, está escrito lá na Bíblia, de acesso. Está escrito na Bíblia que ele mandou fazer uma pirâmide, um sepulcro, porque ele se sentiu tão engrandecido pelo cargo que ele tinha, que ele queria perpetualizar a vida dele. Após a morte, ele ser lembrado para sempre. Então, Deus levantou o profeta Isaías, e o profeta Isaías falou para ele assim: quem é você para pensar que tem direito de perpetuar o teu nome por aquilo que não é teu? E o profeta diz exatamente isso: eu tirarei o seu cetro, eu tirarei o seu manto, e eu te lançarei como uma bola de boliche para longe, e colocarei no teu lugar o meu servo Eliaquim. Eu fincarei como estaca, e ele será como um pai para as nações. Tremendo. E colocarei sobre ele as chaves de Davi, e as portas que ele abrir, ninguém fechará. E as portas que ele fechar, ninguém abrirá. Sim, É Eliaquim. Então, o grande, que era o Sebna, caiu. O pequeno, que era Eliaquim, que significa Deus levanta. Eliaquim. O pequeno, que era Eliaquim, Deus levantou, deu para ele as chaves de Davi. Agora, quando é que Deus cumpre essa palavra que foi profetizada por Isaías? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando ele fala para Pedro assim: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligar na terra será ligado no céu. É verdade. Paralelo é perfeito. Paralelo é perfeito. Então, Eliaquim é Pedro. Pedro é a igreja. Então, o que Deus está dizendo para a igreja? Eu tirarei os grandes que perderam esse alinhamento e o respeito pelos portais, e eu darei essas chaves de acesso aos pequenos. Apóstolo, isso aí é tremendo, porque, meu Deus, olha bem, quem quer viver, morrerá. Quem quer morrer, viverá. Agora eu vou refazer. Quem está aberto a morrer, viverá. Quem está lutando desesperadamente por se promover, morrerá. Meu Deus. É isso. Vai morrer. Olhe bem, olhe bem. Porque o nosso paralelo textual, ele é perfeito quando você fala da denúncia de Isaías, dizendo: tu acha que tu vai perpetuar o teu nome, tu vai morrer. E o texto de 2 Reis 7 vai dizer que os homens que provocaram o avivamento de Samaria, suprindo as necessidades a partir daquele estrondo de milagre, o coração deles estava assim, olhe bem, versículo de número 4 do capítulo 7 de 2 Reis. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Estamos mortos mesmo, né? Tipo assim, eu creio numa menção de avivamento, onde tudo o que acontecerá, acontecerá por legitimidade da vida de Deus. Só é vida de Deus, e não da minha vida.
aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. E o paralelo para mim é perfeito, porque não dá para a gente falar de avivamento sem essa desconstrução, sem a coragem de desconstruir, de se lançar, de, se for o caso, morrer. Você não sabe o que vem depois. E a Bíblia vai dizer que quando eles desceram para o arraial dos sírios, desceram dispostos a morrer. Quem está disposto a morrer, quem está disposto realmente a se expor na linha do reino, viverá algo grande, grande. Eu vejo, por exemplo, o testemunho do apóstolo Jefferson. A gente está falando aqui de quem está abrindo mão. Quem está abrindo mão. A minha conexão com o pastor William foi fruto de uma iniciativa do apóstolo Jefferson. Eu não tinha dinheiro para sair daqui para o Rio. Eu não era uma pessoa bem-vinda para estar no ambiente, porque eu não tinha planejado aquela viagem, não tinha feito nada. Eu era o peso. Apóstolo, deixa eu só falar aqui. Entrou aqui o profeta Christopher. É um amigo meu, um irmão do sul do Brasil, um pastor, um profeta. Eu quero que vocês dois marquem uma live junto, viu? Eu quero conectar vocês dois. Viu, Christopher? Depois você procura o apóstolo Moisés. Honra. Tremendo. Então, eu estou falando dessa morte. Eu estou falando desse tipo de morte. Eu não estou falando de morte física apenas. Eu estou falando de quem está disposto a viver um disruptive, uma desconstrução, ok? E deixar que a coisa flua a partir daí nas providências divinas. Então, esses leprosos, diferente deste homem que cuidava das chaves, não queriam perpetuar nada, eles só queriam um pouco de farinha antes de morrer. Mas quem está buscando farinha antes de morrer, e farinha fala de Pentecoste, duas dízimas de farinha. 2 dízimas de farinha era a medida do Pentecoste. Quem está em busca das 2 dízimas de farinha para apresentar, vai viver. Uau! E os anjos que Deus mandou na frente desses homens, hein? Quando eles estavam indo lá para o arraial dos filisteus, que Deus mandou uma unção profética para o chefe do arraial ver aquela panela, aquele prato rodando. Então, eles estavam leprosos no corpo, mas eles estavam cheios da glória de Deus, cheios da autoridade espiritual, a ponto de que os filisteus tiveram a sensação de que um exército inteiro estava chegando diante dele e abandonaram tudo que tinham. Abandonaram tudo. E eu acho isso interessante, apóstolo, porque o ruído do avivamento não é ouvido só por aqueles que vivem o avivamento. O ruído do avivamento é vivido por aqueles que se opõem ao avivamento, pelos inimigos do avivamento, porque Deus faz ouvir o ruído para nós de um jeito, faz ouvir o ruído para eles de outro jeito. E o texto vai dizer, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído. É o texto que está dizendo, é o texto que o Senhor fez com que eles ouvissem. A gente tem que crer que o que está acontecendo, Deus fará com que o planeta Terra ouça. Meu Deus do céu. Vai chegar no coração do inferno. Vai ouvir. O teu ruído, Jefferson, será ouvido. Amém. O teu ruído, Jefferson, será ouvido em lugares aonde tu não chegaste. O teu ruído, Valdirã, será ouvido em lugares aonde não chegaste. Porque Deus faz ouvir o ruído aonde os leprosos nem chegaram ainda. Eu nem cheguei lá, mas o ruído já está sendo ouvido. Meu Deus, eu já posso ouvir o ruído do 26 de agosto. Eu já posso ouvir o ruído de julho.
eu já posso ouvir o ruído de Portugal, eu já posso ouvir. Algo está se movendo, eu posso ouvir o ruído do som do avivamento na terra, no planeta, porque é já, apóstolo, é now, é agora, é já. Oh, meu Deus, eu ouço o ruído do Pentecostes, lá de São João de Meriti. O ruído já está por lá, já tem coisa acontecendo no Arraial, e não é dos inimigos, é no Arraial do Amigo. Em São João, a chapa já esquentou, lá no William. Meu Deus! Ele vai estar comigo aqui, se eu não me engano, não sei, eu acho que quinta-feira ele vai estar comigo aqui. Mas me diz uma coisa, apóstolo. Quando nós falamos de avivamento para os dias de hoje, o que as pessoas podem esperar desse avivamento? Eu enumeraria 3 coisas que as pessoas podem e devem esperar. Tudo com base no texto que nós estamos usando aqui, que eu tomei por empréstimo. 3 coisas. Primeira coisa que as pessoas de hoje precisam entender, que o avivamento não significa ausência de tensão. Não significa ausência de tensão. Número 2, avivamento é Deus provendo a farinha. Espere a farinha de Deus, porque a festa é dele. As festas do Senhor era Deus provendo o seu presente ao povo. Então, primeira coisa, haverá tensão. Vai haver tensão. There will be rain. Vai haver tensão. Vai ter. Ok, não há problema. Ok, mas vai haver farinha. Esperem, porque haverá farinha da parte de Deus. Do jeito que houve em Samaria, do jeito que ele disse, vocês me trarão 2 dízimas de farinha e depois imolarão 7 cordeiros. Não dá para a gente pensar em avivamento sem provisão divina. Meu Deus do céu. Uau! Não dá. Então, a primeira coisa que eu enumero é: você crê em avivamento? Não romantize isto, porque haverá tensão. Haverá tensão. Tudo aquilo que caminha numa projeção oposta de Deus vem muitas das vezes com tensão. E Deus processa essa tensão, transforma isso em instrumento de crescimento e põe dimensões para que vivamos. Hoje, inclusive, pela manhã, eu estava conversando sobre isso com o pastor Juninho, que está, inclusive, meu obreiro, meu discípulo amado, que vai estar no Pentecoste lá no Rio. Segunda coisa, vai haver farinha. Espere farinha. Espere suprimento. Espere alimento. A igreja precisa de um alimento sólido, um alimento diferente, que não seja religioso. Vai haver, porque isso é Pentecostes. 2 dízimas. E a terceira coisa que nós não podemos negar, com base no texto, é que nós temos que esperar o novo de Deus em relação aos seus profetas. Abra o seu coração, tire seus olhos, estou falando com você não, apóstolo, estou falando com a rede de forma geral. Tire seus olhos dos famosos. Tire seus olhos dos famosos, porque Deus vai trazer farinha, em segundo lugar, e gente que você não esperava. Meu Deus, não é possível que eu estou comendo farinha através desse leproso que estava condenado à morte. Meu Deus, não é possível que a farinha que eu estou comendo hoje na porta de Samaria está vindo, não é do capitão. Oh, o capitão fez um negócio aí, deu 30 pessoas. O capitão, os capitães, não, está vindo de quem eu não esperava. Prepare-se para conhecer o exército anônimo de Deus em tempo de avivamento. Can't deixar. Meu Deus, é o que eu entendo, com base no que eu estou vendo aqui pelo Espírito, para que eu me muna do texto bíblico sagrado
para falar um pouquinho sobre o que esperar. O que esperar é o que eu espero. Amém. Vai haver farinha no meu ministério. Glória. Vai haver farinha na minha família. Vai haver farinha na minha casa. Vai haver farinha na minha igreja. E não virá dos famosos. Meu Deus. Meu Deus. Então, vamos entender que nesse tempo a frequência ela não está conectada literalmente aos grandes nomes. Não. A frequência está nos pequeninos, naqueles improváveis. A frequência está lá no final do rádio. Você sabe aquelas estações que ficavam lá no final do rádio? Aham. Que isso é rádio é da nossa época, não é da época do... Você lembra? Sim. Que no final do rádio... 110, eu não sei. 120. Isso! Aí tinha umas lá que só vivia assim, ó. Aham. Só, né? Porque eram frequências mais... Só que a coisa se inverte. As de lá começam a ser detectadas de forma muito mais clara. E as frequências do meio, aquelas mais de maior audiência, começam a perder. Porque Que Deus... analogia fantástica. Você me fez lembrar quando a Igreja Universal comprou um canal de rádio e era exatamente isso, né? As rádios principais estavam acima ali da 88 até a 103, Isso. né? Só que se você passasse ousadamente até o final, você encontrava o canal da Universal limpinho, perfeitamente. Eu tinha que passar Lá no final. Exato. Olha, ele já tinha uma revelação, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo aí? Gente, A grande verdade é essa. Ou a gente entende que para viver avivamento a gente tem que viver com biblicidade e realidade, ou então nós nos perderemos naquilo que Deus estabeleceu. Por isso é que Pentecoste foi algo que cumpriu-se numa figura tipologicamente bíblica. Todas as respostas que nós queremos, apóstolo Ricardo, para entender o avivamento, estão nas Escrituras, independente das experiências empíricas das pessoas, independente do empirismo que envolve alguns grandes homens de Deus e que falam sobre isto. Eu creio, mas a Escritura continuará dizendo como e de que maneira isto precisa ser abraçado. Está tudo lá. Pessoal, vamos lá. A gente fala de Pentecostes aqui, para quem não sabe, a Páscoa aconteceu há mais ou menos 40 dias atrás, e quando termina a Páscoa bíblica, inicia uma contagem de grãos, né, chamada contagem do Homer, que são 50 dias de contagem. 50 dias que equivalem ao tempo em que o Moisés e o povo saíram do Egito e caminharam até o dia em que o Senhor trouxe a palavra, trouxe a Torá, através de Moisés. Então, nesse dia, 50 dias, por isso se chama Pentecostes, nesse dia de Pentecostes, celebra-se a Torá, a descida da Torá, da palavra, também a descida do Espírito Santo, que se cumpriu em Atos capítulo 2. Então, a palavra pelo Espírito Santo, a lâmpada e o azeite trabalhando juntos. Então, só para você saber, dia 28 de maio é o dia que se conta esses 50 dias, que é o dia de Pentecostes. Tá? Lembrando para quem chegou agora, nós teremos um evento de avivamento aqui no Rio de Janeiro, dia 26 de agosto. Esse evento vai ser um evento interdenominacional, ou seja, vai ser dentro de um hotel. Eu aluguei um hotel bom, de qualidade, para 400 pessoas. Então você pode vir de qualquer lugar do Brasil. É na região dos lagos do Rio de Janeiro, Cabo Frio, lugar de praia, lugar lindo. Então você pode ir para a rodoviária do Novo Rio, pegar um ônibus direto para cá. Você pode ir para o aeroporto Santos Dumont, de lá tem condução para cá também. Você também pode vir direto de ônibus de São Paulo, tem ônibus direto de São Paulo para cá, direto do Espírito Santo de Minas também tem, tá? Através das empresas 1001 e também de outras empresas que você vai encontrar. E é apenas R$200 para você passar o dia todo comigo. Você vai se preocupar apenas com o seu transporte e com o hotel, que você vai escolher qual quiser, que é uma região de culinária,
é uma região de hotéis, você vai ser muito bem tratado aqui. Outra coisa, se você não segue ainda o apóstolo Moisés, vocês já viram o conteúdo que ele carrega, é importante que você o siga, porque o avivamento ele tem os seus porta-vozes. Deus tem levantado o apóstolo Moisés como um porta-voz. Você que me segue, que está assistindo ao vivo, ou que vai assistir depois pelo YouTube, que a audiência no YouTube é bem maior, você vai seguir aqui o apóstolo Moisés no Instagram. E quem não me segue também, se quiser, pode me seguir, que agora nós vamos falar muito de avivamento aqui às 15 horas. E às 19 horas eu estou no YouTube falando sobre Jesus. Eu estou fazendo, apóstolo, Tremendo. talvez eu seja a única pessoa que está fazendo isso. Eu estou fazendo uma série sobre Jesus, versículo por versículo. Que lindo, que lindo. Para você ter uma ideia, eu ainda estou em Mateus 9 e já tem 29 lives. Tremendo. Porque eu não estou deixando passar nada. E só revelado. Então, eu devo ter aí no final umas 100, 150 lives quando eu terminar Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, quando a pessoa canta assim, eu quero conhecer Jesus, eu falo assim, vai lá para a live. Tremendo. Eu estou dando Eu quero participar dessas lives e eu vou entrar lá. Tremendo. Explicadinho sobre tudo que Jesus falou, porque tem coisa que ele falou que a gente pensa que é bobagem, simples demais, mas tem muita revelação, então tá tudo lá. No YouTube, Apóstolo Ricardo Ribeiro. Meu apóstolo, faltam 3 minutos, eu acho. Por favor, utilize como o senhor quiser. Muito obrigado já pela sua participação. No particular, eu te agradeço novamente, mas muito obrigado. Apóstolo, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Minha gratidão ao apóstolo Jefferson Neto de ter me colocado em conexão com você, com o amado apóstolo. Gratidão pela tua vida, pelo teu ministério, e eu me coloco à tua disposição como bom servo para servi-lo e a sua rede. Muita gratidão, Deus te abençoe e espero em tempo hábil trazê-lo a Brasília, na nossa comunidade humilde, para poder ouvir, desfrutar de tudo que Deus tem sido através da tua vida. Muito obrigado, apóstolo. Muito obrigado. Amém, lindão. Benção. Obrigado também. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.